dar continuidade à discussão que vimos fazendo ao livro de Friedrich Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, publicado pela primeira vez em 1845, quando Engels tinha basicamente 25 anos. Entraremos hoje na discussão do capítulo 4, que é o capítulo no qual Engels começa a discutir, ou está discutindo, a questão da concorrência. É importante observar que este livro ele tem uma importância fundamental, não apenas porque faz uma radiografia da classe trabalhadora na Inglaterra naquela primeira metade do século XIX. Ele é importante também, pois já aponta para várias questões que, posteriormente, Marx e Engels desenvolveriam em seus estudos de maturidade. Engels abre este capítulo 4 fazendo uma pequena retomada ou um resumo das questões que foram debatidas nos capítulos anteriores. Ele aponta, fundamentalmente, 4 elementos. Primeiro deles, desde o início da Revolução Industrial, a concorrência deu origem ao proletariado, aumentando o salário dos tecelões pelo crescimento da demanda de tecidos. Ela induziu os camponeses tecelões a abandonar a agricultura e dedicarem-se apenas à tecelagem para ganhar mais. Segundo ponto que já foi abordado é o de que o surgimento da grande exploração agrícola expropriou os pequenos camponeses, reduzindo-os à condição de proletários e despejou-os da maiorias e despejou estes camponeses de suas terras na maioria das cidades inglesas. Terceiro ponto, já analisado por Engels, é o de que grande parte da pequena burguesia foi arruinada e também arremessada às fileiras do proletariado. E quarto ponto, com o qual ele conclui esta síntese, é de que o capital se concentrou em poucas mãos e a população se aglutinou nas grandes cidades. Destes elementos, Engels observa que, por esses meios e modos, a concorrência, manifestando-se em toda a plenitude e livremente potenciada na indústria moderna, criou e desenvolveu o proletariado. Mas, afinal, o que é a concorrência e com quem? E quem concorre com quem no interior da sociedade capitalista? Para responder à primeira questão, Engels coloca a seguinte argumentação. Ou seja, o que é a concorrência? Responde ele, a concorrência é a expressão mais completa da guerra de todos contra todos que impera na moderna sociedade burguesa. Guerra que não se trava apenas entre as diferentes classes da sociedade, portanto, entre a burguesia e o proletariado, mas também entre os diferentes membros destas classes, ou seja, burgueses lutando contra burgueses e proletários lutando contra proletários. Cada um constitui um obstáculo para o outro, e por isso todos procuram eliminar quem quer que se lhes cruze o caminho e tente disputar seu lugar. No caso dos trabalhadores, como não existe emprego para todo mundo, cada um que concorre a uma vaga de emprego se apresenta como adversário do outro, que também está tentando conseguir aquela vaga de emprego. No caso dos capitalistas, cada novo capitalista que entra no mercado, no mesmo setor de atividade, no mesmo ramo de atividade, está concorrendo com um outro capitalista que também quer vender as suas mercadorias. Portanto, é a guerra de todos contra todos, é a competição de todos contra todos. Engels observa, inicialmente, portanto, que os próprios operários concorrem entre si, tal como os burgueses. Portanto, com isso ele está demonstrando que a classe trabalhadora não é um homogêneo. Ela
lutando pela sobrevivência, vai priorizar muitas vezes os seus interesses, ou em geral, os seus interesses mais imediatos, mais contingentes, em detrimento dos próprios interesses do conjunto da classe. Por outras palavras, há uma tendência muito forte de que, no interior da sociedade burguesa, cada trabalhador olhe apenas para o seu interesse mesquinho e não para o conjunto do interesse da classe a qual ele pertence. Da mesma maneira, os burgueses, eles olham para os seus interesses mesquinhos. Em determinadas circunstâncias, eles procurarão agir enquanto classe, sobretudo quando se veem ameaçados pelas lutas dos trabalhadores. Engels prossegue, argumentando que a concorrência entre os trabalhadores é o que existe de pior nas atuais condições de vida do proletariado, pois constitui a arma mais eficiente da burguesia em sua luta contra a classe trabalhadora. Os operários buscam, por sua vez, suprimir esta concorrência que há entre os próprios trabalhadores, portanto, suprimir a concorrência no interior da classe por meio da associação. Daí o furor da burguesia contra estas associações dos trabalhadores que começavam a emergir naquelas primeiras décadas do século XIX. E, ao mesmo tempo, o júbilo da burguesia cada vez que ela conseguia derrotar aquelas organizações de trabalhadores. Lembremos, por exemplo, o desenvolvimento da luta cartista no início do século XIX e a defesa de uma jornada de trabalho reduzida. Isto só era possível através da luta coletiva e não da luta individual. Para Engels, a marca do proletariado é a despossessão. E aquilo de que necessita, ele, o proletário, só pode obtê-lo, infelizmente, da burguesia, cujo monopólio, por sua vez, é protegido pela força do Estado. Engels não se debruça aqui a investigar o que é o Estado burguês. No entanto, já está presente a compreensão de que o Estado não é o representante do interesse do conjunto da sociedade, e sim, o Estado é o representante do interesse de uma determinada classe, aquela que detém os meios de produção. No caso da sociedade burguesa, o Estado é fundamentalmente o defensor dos interesses da classe burguesa, portanto, do capital. É óbvio que esta discussão que Engels está apresentando aqui tendeu a se complexificar no transcurso do século XIX e também no século XX, quando o Estado, necessariamente, para atender os imperativos do capital monopólico, teve que ampliar o seu rol de atuação, inclusive no sentido de criar determinadas políticas públicas sociais, como analisa, por exemplo, entre outros, José Paulo Neto em seu livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social. O proletário, nesse sentido, ele depende da burguesia, portanto, a oferta de trabalho. E com isso, com a oferta de trabalho, se mascara, por sua vez, e ao mesmo tempo ideologicamente, que não se está trocando no mercado equivalentes. Engels apresenta já aqui um embrião de como as relações jurídicas escondem efetivamente as relações de exploração que uma classe impõe sobre a outra. Haverá também, ao longo da obra de maturidade de Marx e Engels, diversos momentos nos quais eles demonstram que a igualdade que existe na sociedade burguesa é fundamentalmente a igualdade jurídica. Certamente que um trabalhador pode recusar o trabalho que lhe é ofertado, entre aspas, pelo burguês. No entanto, Engels observará que a um trabalhador que se recuse a ser explorado, coloca-se a possibilidade de conseguir outro que aceita
as condições perversas de trabalho ou as condições degradantes de trabalho. Porém, esta concorrência entre os trabalhadores, observa Engels, tem um limite, ou seja, o próprio salário, uma vez que o salário ele não pode ser pago abaixo das condições de existência mínima do trabalhador. Isso é negativo, tanto para o trabalhador quanto para o capitalista, uma vez que ele precisa continuar explorando a força de trabalho para acrescentar valor, acrescentar o mais valor. É importante observar também que quando Engels está se remetendo aqui a esta situação na qual determinados trabalhadores se dispõem a aceitar as condições degradantes de trabalho, em vários momentos ele traz à tona o caso dos trabalhadores da Irlanda, os trabalhadores irlandeses, que em diversas situações aceitavam os trabalhos mais sujos possíveis e, com isso, geravam uma animosidade no interior da própria classe trabalhadora inglesa. Em determinados momentos, as tinturas que Engels carrega sobre os irlandeses é extremamente negativa, mas isto era uma leitura que havia na época, ou seja, os irlandeses atuavam, em geral, como contrários aos interesses da classe trabalhadora no seu conjunto. Engels vai observar também que, para a burguesia, pouco interesse tem, ou nenhum interesse tem, o que acontece com o excedente de trabalhadores em relação àqueles que ela necessita. O que acontece com aqueles trabalhadores que lhes são dispensáveis, ou seja, que não têm para ela a mínima utilidade para produzir mercadorias e, portanto, valores. Neste sentido, Engels vai constatar que, se há mais operários que aqueles que a burguesia interessa empregar, se, ao término da luta concorrencial entre eles, ainda restam contingentes sem trabalho, esse contingente deverá morrer de fome, porque o burguês só lhe oferecerá emprego se puder vender com lucro o produto de seu trabalho. Por outras palavras, ao capital pouco importa o que vai acontecer com aqueles trabalhadores dos quais ele, capital, não tem necessidade. No texto de Engels, já comparece a compreensão de que não é o comércio, e sim a produção que acrescenta valor. Assim como não é o comércio, mas sim a produção que acrescenta o valor. Assim como só é possível remunerar os juros em razão da existência da produção, uma vez que dinheiro não produz dinheiro, como analisariam mais tarde Marx e Engels. No caso de Marx, um texto específico que podemos citar aqui é o texto O Rendimento e Suas Fontes. Quando Marx fala que no Capital há juros, fecha-se o fetiche no plano mais elevado a respeito do dinheiro que aparentemente produziria mais dinheiro. No entanto, isso é importante por quê? Porque remete ao fato de que não é na circulação que nasce o valor, e sim na produção. É a produção que torna possível a extração da mais-valia. É lógico que uma mercadoria pode ser vendida por um preço acima do seu valor no mercado, em vez de ser vendida por R$8 ou R$10, ser vendida por R$20. Isso não quer dizer que foram incorporados R$10 a mais em relação àquele que já estava contido na mercadoria. Apenas mudou o seu preço, uma vez que a mercadoria continua tendo valor de R$10. O que o capitalista consegue nesta situação é apenas ter um lucro a mais. Portanto, a conclusão a que Engels chega é de que o acréscimo do valor depende do trabalho. Lembrando sempre que nunca devemos confundir na análise marxiana valor e preço da mercadoria. Vejamos como Engels coloca ligeiramente ou brevemente esta discussão. Diz ele: o burguês
só pode acrescentar seu capital pelo comércio ou pela indústria. E, nos dois casos, precisa de operários. Também precisa deles indiretamente se coloca seu capital a render juros, porque, sem comércio e indústria, ninguém poderia pagar-lhe juros, ninguém poderia utilizar seu capital. Nesse sentido, é certo que o burguês precisa do proletário, não para a sua existência, mas para seu enriquecimento dele, burguês. Neste momento, é possível sempre se verificar que Engels ainda está bastante preso à ideia da lei da oferta e da procura para compreender a determinação dos salários. Engels aponta, no entanto, já neste momento, para a compreensão de que a determinação dos salários está ligada a cada momento às necessidades sociais dos trabalhadores em determinado momento, ou seja, às necessidades reais dos trabalhadores para que eles possam sobreviver 24 horas por dia e estarem em condições de venderem a sua força de trabalho no dia seguinte. Observemos como esses dois elementos, ou seja, a lei do valor e também a lei da oferta e da procura, comparecem na argumentação de Engels. Diz ele, em condições médias, ou seja, quando nem operários, nem capitalistas têm motivos para empreender a concorrência entre si, quando o número de operários é exatamente aquele que pode ser empregado para a produção das mercadorias demandadas, o salário será um pouco superior ao mínimo. Ou seja, aqui ele está colocando um certo equilíbrio entre a oferta e a procura. Enquanto o ultrapassará, ou seja, enquanto o salário será superior ao mínimo, isso depende das necessidades médias e do grau de civilidade dos operários. Ou seja, isto vai depender das necessidades sociais reais dos trabalhadores. Outro ponto que perpassará a reflexão posterior, tanto de Marx quanto de Engels, é o do reconhecimento de que o trabalhador se converte em uma mercadoria sob o controle do capital, uma vez que o trabalhador vende a sua força de trabalho. Esta categoria de análise, força de trabalho, ainda não está presente aqui no texto de Engels, mas já está sendo visualizada, já é visualizada como que o trabalhador ele entra na relação com o capital em condições de desvantagem. Portanto, como que o trabalhador fornece uma quantidade elevada de trabalho ao capital, mas não se apropria da totalidade do trabalho que ele gerou para o capital. Engels coloca aqui também uma comparação que poderemos encontrar em diversos momentos da obra de maturidade dele, tanto com Marx quanto isoladamente. É a questão da diferença que há entre o trabalhador assalariado e o escravo. Lembremos que nas comparações que Engels apresenta, como, por exemplo, no texto Princípios do Comunismo, ele vai dizer que, comparando o operário com o escravo ou com o servo na sociedade, na Idade Média, o trabalhador é o que leva mais desvantagem, uma vez que o escravo precisa ser alimentado pelo seu senhor e o servo, pelo menos, tinha uma pequena parcela de terra para cultivar, enquanto que o trabalhador é um ser totalmente despossuído ou possui apenas a sua força de trabalho para barganhar. No caso aqui da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, Engels vai comparar apenas a situação do proletário moderno com a do escravo. Dirá ele, o operário moderno parece ser livre, uma vez que não é vendido de maneira definitiva, mas pouco a pouco, diariamente, semanalmente, anualmente, e não é vendido por um proprietário a outro, mas vende-se ele mesmo porque não é escravo de um indivíduo. Ou seja, diferentemente do escravo, o trabalhador vende cotidianamente a sua força de trabalho
e ela a vende enquanto individualidade. Não é mais um outro que está utilizando essa força de trabalho, que está comprando essa força de trabalho. E sim, ou melhor dizendo, esta força de trabalho, ela não é utilizada simplesmente pelo trabalhador ser posse de um outro, e sim porque é algo que pertence a ele enquanto ser humano. Só que só sobra isso para ele vender, portanto, para assalariar-se. O operário moderno parece ser livre, uma vez que não é vendido de maneira definitiva, mas pouco a pouco, diariamente, semanalmente, anualmente. E não é vendido por um proprietário a outro, mas vende-se ele mesmo, porque não é escravo de um indivíduo, é escravo de toda a classe proprietária. Portanto, é o trabalhador formalmente livre, uma vez que precisa se assalariar, sem o que não sobrevive. Se essa aparência de liberdade, por um lado, oferece-lhe certa liberdade real, por outro, lhe traz a desvantagem de ninguém lhe garantir a sobrevivência, de poder ser despedido pelo patrão a qualquer momento e ser condenado à morte pela fome a partir do instante em que a burguesia não interesse mantê-lo vivo. Por sua vez, nesse estado de coisas, a burguesia está muito mais à vontade do que no antigo escravismo, já que pode dispensar quando quiser, sem perder nada do capital investido. O antigo proprietário não poderia desfazer-se do escravo, precisava ficar com o escravo até o dia que o escravo morresse. O desenvolvimento do capitalismo produz necessariamente, na leitura de Engels, o que ele chama, neste momento de redação da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, ele chama por população supérflua. Terminologia esta que mais tarde será substituída por uma outra expressão utilizada bastante por Marx, ou seja, exército industrial de reserva. E o que é esta população supérflua? Esta população supérflua contribui para que, a fim de preservar seu emprego, o trabalhador acabe trabalhando cotidianamente até o limite de suas forças, ou seja, ameaçado por um grande contingente de individualidades que poderiam pegar o seu emprego, o capital acaba barganhando no sentido de explorar ainda mais as jornadas de trabalho ou a intensidade do trabalho. Engels prossegue, observando que a concorrência recíproca que eleva ao máximo o desempenho de cada trabalhador, a divisão do trabalho, a introdução das máquinas e a utilização das forças naturais provocam o desemprego de um grande número de operários. Mas, uma vez que a anarquia da produção comanda o processo de concentração e centralização do capital, surge também de tempos em tempos outras perturbações, que são a crise e que revelam o caráter efetivo do que é a sociedade capitalista. Ou seja, para o trabalhador, não se apresenta apenas o risco real de desemprego, mas também o de ser colhido pelas crises periódicas do próprio desenvolvimento do capitalismo. E isto porque a produção capitalista, por mais que ela procure racionalizar as estruturas de cada unidade produtiva, no conjunto ela é uma produção anárquica, uma vez que cada produtor não tem o mínimo controle do que o outro capitalista está fazendo, como está querendo produzir ou a quantidade de mercadorias que quer colocar em circulação. Engels observará a este respeito o seguinte: dada a anarquia reinante na moderna produção e distribuição dos meios de subsistência, empreendidas não para a satisfação imediata das necessidades, mas para a obtenção do lucro, e dado o sistema em que cada um trabalha e
enriquece sem se preocupar com os outros, é inevitável que a cada instante surjam perturbações e crises. As crises, neste sentido, é importante observar, não decorrem da incapacidade deste ou daquele gestor de empresa, e sim do próprio caráter irracional que preside a lógica de desenvolvimento do capitalismo. Colocados enquanto supérfluos, uma vez que não há emprego para todos, ou confrontados com os momentos de crise, é na informalidade que o trabalhador tende a buscar a sua sobrevivência. Portanto, a informalidade, ela não é algo ocasional no interior da sociedade capitalista. É uma estratégia de sobrevivência que o trabalhador realiza a fim de continuar colocando comida na mesa. Mas, ainda que se apresente esta esfera da informalidade como terreno para a sobrevivência, Engels observava que as condições de sobrevivência para estas individualidades continuavam a ser extremamente duras. Nesse sentido, ele afirma: afortunados são os supérfluos que conseguem arranjar um carrinho de mão e assim realizar alguns transportes. Mais afortunados ainda são os que conseguem juntar dinheiro suficiente para comprar uma carroça e um burro. E complementa: a maior parte dos supérfluos, portanto, do que chamaríamos hoje de trabalhadores que estão na informalidade, não apenas no Exército Industrial de Reserva, mas que, estando no Exército Industrial de Reserva, se encaminham para a informalidade, a maior parte dos supérfluos dedica-se ao comércio ambulante de fitas, rendas, galões, laranjas, guloseimas, em resumo, todos os artigos imagináveis. Há ainda outros desempregados, os chamados jobbers, que circulam pelas ruas em busca de qualquer trabalho ocasional e que, vez ou outra, até conseguem. Completa o quadro, observa Engels, a pura e simples mendicância e a constatação inevitável de que toda crise provoca indiretamente a morte de uma multidão de pessoas. Com isso, Engels encerra este capítulo 4, que tem por título geral a concorrência. Realizamos aqui uma síntese pegando os pontos principais da argumentação das argumentações que Engels está apresentando, procedimento que também adotamos na exposição dos outros capítulos. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos contribuir cada vez mais com as jovens gerações de estudantes e de pesquisadores, bem como contribuir para o desenvolvimento ou para a retomada destes textos que contribuem diretamente para a ciência e para o domínio da razão, a compreensão racional do mundo. Até uma próxima.